Bom, tudo bem, pessoal? Bom dia aí, certo? Tudo certo com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando aí, fazendo as coisas certinho, tá? Na medida do possível, né? Certo? Então vamos continuar aí, né, pessoal, com a nossa aula a respeito do Gilberto Freire. Vamos continuar falando dele, né? Ele aí que é considerado um dos grandes teóricos aí brasileiros, né? Polêmico, né? A gente tá vendo aí algumas coisas com relação a obra dele, alguns posicionamentos políticos dele, tá? Mas isso não inviabiliza, né, a importância que a obra dele teve, certo? Para a gente compreender um pouquinho aí o cenário social, né, político, cultural brasileiro, tá? Então é muito interessante aí a obra do Gilberto, é um clássico, né? Um clássico, tá? O Casagrande Senzala, né? Que a gente tá tratando aí com vocês, tá, pessoal? Então, por isso que ela deve ser retomada, discutida, né? É uma obra clássica, tá? Então a ideia é essa. E é do Brasil, né? Uma obra, como eu falei para vocês aí nos outros vídeos, né? Uma obra que foi traduzida para várias línguas, né? Uma obra que está em vários países, tá? E o Brasil também é conhecido aí por esses grandes autores, né? Autores clássicos brasileiros aí, tá bom, pessoal? Então é muito importante, tá? A gente saber um pouco desses escritores, né, que fazem parte aí da nossa cultura, fazem parte aí sempre do nosso legado cultural, certo? Isso é muito importante, tá? Sempre aí discutindo, trazendo aí para a gente debater algumas coisas aí, tá bom, pessoal? Então vamos continuar, né? Vocês procurem aí no canal, vocês vão perceber que tem aí um vídeo falando um pouquinho, né? Que eu iniciei, introduzi um pouquinho aí a respeito do Gilberto Freire, da obra dele, tá? E agora a gente vai continuar, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aí, tá? Então, é muito assim, né? Quando a gente não pode esquecer, né, que naquele período lá da Revolução de 30, né, a famosa Revolução de 1930, né, de outubro de 1930, foi um processo político, né, que colocou no poder aí, a gente sabe, né, aí através da história, né, coloca no poder o Getúlio Vargas, certo, pessoal? Então, o que aconteceu, né? A partir do momento que o Getúlio Vargas está no poder, muitas pessoas aí que não concordavam, né, com a política, né, do Getúlio Vargas, muitas pessoas que haviam apoiado aí outros candidatos, como por exemplo lá estavam do lado do Washington Luiz e do Júlio Prestes, né, acabaram saindo do Brasil. O Gilberto Freire acabou sendo um desses, né, que acabou indo para fora do Brasil, né, se autoexilando aí. Tudo bem, pessoal? Então, a Revolução de 30, então, né, fez com que o Gilberto Freire, né, saísse do Brasil, né, e tomasse um navio rumo a Portugal, tá? Então, ele foi lá para Portugal, certo? Lá em Lisboa, né, o Gilberto Freire, né, fica sabendo aí que a casa, né, a casa dele, as suas casas haviam sido saqueadas e incendiadas, tá? Vai vendo, né, pessoal? Vai vendo aí, certo? Então, isso causou nele, né, uma profunda tristeza, né? Vários móveis antigos, né, objetos pessoais sumiram, né, foram roubados, tá? É, e o Freire, né, ele perdeu parte da sua biblioteca, né? Cartas, papéis importantes aí que ele anotava, certo? Salvando-se apenas, pessoal, alguns livros que ficaram na casa do irmão dele, tá? Então, essa foi a consequência aí da Revolução de 30, né? Em relação ao Gilberto Freire, tá? No entanto, pessoal, essa saída do Brasil aí, né? Quando o Gilberto Freire sai para o Brasil e vai para outros países aí, lá para a Europa, por exemplo, para Portugal, muitas pessoas falam que esse exílio, né, esse autoexílio aí, teria contribuído para que o Gilberto Freire escrevesse, né, a obra dele, a obra máxima dele, que é Casa Grande Senzala. Tá? Então, muitos falam isso, né, que essa partida aí havia sido decisiva para escrever aí o grande livro da sua vida, né, o grande livro sobre o Brasil, né, que é Casa Grande
Senzala, né? Então, aí o período que ele ficou no exílio, né? Ele foi capaz aí de reviver o passado, né? A experiência, né? E o drama da formação brasileira. Muito interessante, tá, pessoal? Então, é... E outra coisa, né, que também é importante a gente dizer, né, a Revolução de 30, todo esse processo aí da Revolução de 30, certo, teria forçado, né, propriamente aí o Gilberto Freire, né, a sobreviver, certo? E que forma que ele encontrou, né, a necessidade financeira fez com que ele escrevesse aí o livro também. Então tem esse ponto, né, que é importante a gente colocar, né, a necessidade financeira fez com que ele escrevesse a obra-prima aí da vida dele, né? Então, ele tinha aí, antes propriamente de escrever, né, de pensar em escrever o Casagrande Senzala, né, que é esse livro aí que a gente está tratando com vocês, um plano mais antigo, certo? Que era propriamente escrever sobre a história da sua infância, né? Certo? Então ele deixa de lado a história da infância dele, né, da meninice dele, da vida de menino, certo? Lá nas fazendas lá que ele frequentou lá no Nordeste, lá em Pernambuco, tá? Para escrever sobre algo né? Algo bem mais amplo e ambicioso que seria a formação da família patriarcal brasileira. É óbvio, né, que muito desse livro aí, o Casagrande Senzala, tem bastante dessa experiência, né, de infância vivida por ele também, é óbvio, tá? Mas o foco foi outro, né? Ele a partir da necessidade, né? Ele passou então a escrever aí, né? Passou a pensar nessa obra aí, tá? É interessante, pessoal, que ainda lá em Lisboa, né? Ainda lá em Portugal, o Freire ele vai receber um convite, né? Para dar aula na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, né? Em Palo Alto, na Califórnia, certo? Então ele vai para lá, vai para os Estados Unidos, né? Onde ele vai, já nesse contexto dos Estados Unidos, antes, né, de escrever o Casagrande Senzala, né? Ele vai participar de uma conferência, né, que vai ser realizada em 1931, né, com o título bem sugestivo, né, Somos Mestiços, certo? Onde, como a gente já vem tratando aí, né, ele vai enfatizar a questão da miscigenação, certo? A miscigenação aí, vista pelo Freire como algo bom, né? Como algo importante, marca, né, da nossa civilização, tá? Então, e que para o Freire, né, a miscigenação não significava, né, a degradação do tipo humano e nem da cultura do brasileiro. A gente viu isso aí, né? Principalmente por conta daqueles estudos, né, da influência da antropologia, ele dizia que a miscigenação era algo bom, era algo importante aí para os brasileiros, tá? E aí ele começou, né, pessoal, aí a formular as teses dele sobre Casagrande Senzala, tá? Então, inclusive é nesse contexto aí de formulação de Casagrande Senzala, né, que ele fala aí do caráter, né, suave, benevolente da escravidão no Brasil, né? Esse é um dos pontos que trata, que polemiza a obra do Gilberto Freire aí, né? A gente sabe que depois aí vão vir estudos, né, falando que a escravidão no Brasil não foi suave e benevolente porcaria nenhuma, né? Foi algo extremamente é, tenso, violento, né, que acabou aí levando à morte de milhares de pessoas, né? Então, né, outros estudos que vão seguir aí, ser posteriores aos estudos do Gilberto Freire, mas que de certa forma, quer queira, quer não, o Gilberto Freire foi a pessoa que deu o pontapé inicial aí, por mais que ele tratasse, né, da escravidão, né, olhasse a escravidão com esses olhos suavizados, certo? Então, mais para frente a gente vai ver que essa perspectiva vai mudar, tá? Então, a escravidão, né, que na visão dele teria sido amortecida pelo sistema patriarcal familiar, né, da família do Nordeste e pelos traços culturais do colonizador europeu, né, algo que vai ser suplantado depois aí, tá? Como eu já falei para vocês, devido principalmente à violência, né, que foi aí o período da escravidão que o Brasil viveu, tá? Então,
É lá em Stanford, né, que ele vai dar início à redação de Casagrande Senzala, vai começar a escrever, né, o Casagrande Senzala, certo? E cujos primeiros esboços, né, pessoal, desse livro aí tão importante, né, surgiram a partir das notas que ele tomava na preparação das aulas. Então ele escrevia lá algumas coisas para dar as aulas, né, anotava algumas coisas, né, para desenvolver as aulas que ele dava, né, de história do Brasil lá em Stanford, né, e a partir dessas notas que ele escrevia, ele da preparação propriamente das aulas, né, ele desenvolveu aí, começou a escrever o Casagrande Senzala, tá? E aí ele, obviamente, ele acabou fazendo uso, né, do extenso material que tinha lá na biblioteca de Stanford, né, dos livros raros sobre o Brasil, certo? Então, que existiam lá na biblioteca da universidade, certo? E na viagem de volta ao Brasil, pessoal, quando ele volta pro Brasil, né? Ele sai lá da Califórnia, né? Ele vai por terra da Califórnia até Nova York, né? E ele, nessa viagem, né? É, e lá em Nova York ele pegaria o navio, né, para o Recife, né? Lá nessa viagem ele conhece ali a região do Novo México, né, do Arizona, né, que para ele parecia muito, né, uma paisagem ali, lembravam bastante a paisagem sertaneja do Nordeste brasileiro, tá? Então é muito interessante. Ele tem então um contato ali com essa região aí do centro-oeste e sul dos Estados Unidos também, né? Ele conheceu aí alguns estados do sul, né? Como a Louisiana, né? O Alabama, o Mississippi, né? As Carolinas, a Virgínia, certo? E aí ele pôde então, a gente sabe, né? Que essa região era marcada também pela mesma monocultura patriarcal e escravista, né? Implantada no Brasil, então eram muito semelhantes, e isso acabou dando para o Gilberto Freire algumas ideias, tá, para escrever esse contato então que ele teve com essa região aí dos Estados Unidos. Tá, foi muito importante então essa viagem que ele fez, né? Então ele regressa ao Brasil, né, pessoal, em 1932, onde ele termina a redação de Casagrande Senzala, que, se não me engano, seria lançado em 1933 somente, tá? Então ele termina na casa do irmão dele, do Ulisses, certo? E aí o mais interessante ele se manteve nesse período aí com algo em torno aí de 500 mil réis, né? Pagos aí pelo editor, do editor dele, o Frederico Schmidt, né? E o mais interessante, pessoal, ele acabou se mantendo quando ele volta para o Brasil com a venda das frutas, né, que ele cultivava lá no sítio dele, né, das jacas, das mangas, dos jambos, né, que ele vendia, certo? Bastante interessante aí. Tá? E depois ele vai falar, né, que passou fome nesse período em que ele estava escrevendo o livro, teria passado fome, teria sofrido bastante por conta da fome, tá? Que só comia uma vez por dia, tendo que ir a pé à cidade, né? Enquanto terminava de escrever aí a obra Casagrande Senzala, tá? Então, pessoal, a gente tá adentrando então nesse contexto, né? Falei um pouquinho aí dessa experiência, né? Que marcou a vida do Gilberto Freire quando ele sai do Brasil por conta da Revolução de 30, né? Que coloca o Getúlio Vargas no poder, e ele vai então, num primeiro momento, né, para Portugal, fica lá em Lisboa, certo? E depois vai para os Estados Unidos, certo? Onde, dando aula então na Universidade de Stanford, preparando as aulas, ele tem aí uma ideia geral do livro que ele vai escrever, certo? Bastante importante aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então é isso, tá? A gente tá falando aí com vocês um pouco, né, dessa clássica obra aí brasileira do Gilberto Freire. É sempre importante a gente relembrar os nossos clássicos e ver que a gente também tem uma história social, uma história cultural, certo? Que as coisas elas não vêm do nada, certo? Então muitas coisas que existem hoje em dia, né, para explicar o funcionamento, inclusive, da sociedade brasileira, tiveram aí uma base, né, uma origem também, né, os clássicos aí da sociedade brasileira,
tá? Então, e o Casagrande Senzala, né, é um deles, tá? Desses importantes clássicos aí que vale a pena sempre a gente resgatar aí algumas ideias. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, certo? E a gente vai se encontrando e vai se vendo aí em outros momentos, tá bom? Numa próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem bem e a gente vai se falando aí. Tchau, pessoal. Grande abraço.